Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, também ajuda nossos colegas aí a auxiliar nos seus estudos, para eles terem um acesso mais fácil aos vídeos, as inscrições, as curtidas ajudam bastante, pessoal, não custa nada, ajuda nossos colegas, ajuda o canal. Então vai lá pessoal, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora pessoal, nós vamos aí para a nossa sexta aula das leis de diretrizes e bases da educação. E a gente vai continuar aqui, pessoal, falando sobre o título 5, né, que fala dos níveis e modalidades da educação de ensino, de educação e de ensino, né? E nós estamos aqui no capítulo 2, que fala da educação básica, né, das disposições gerais da educação básica. E nós vamos dar continuidade aqui agora, pessoal, a partir do artigo 25, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, sempre lembrando aí que eu tô agora fazendo o vídeo aqui no celular, que a câmera é um pouquinho melhor. Então, às vezes fica um pouquinho torto, peço vocês aí que me perdoem, tá bom? O importante aqui é a videoaula em si. E às vezes também eu esqueço, né, que eu tenho que olhar para a câmera, às vezes eu olho para a tela, ó. Eu tô olhando para a tela, vocês veem que meu olho tá torto, né? Então, aqui ó, vocês já conseguem ver aí que, às vezes se eu esquecer olhar para a tela, né, logo eu volto aí para a câmera, vocês não reparem. Vamos lá, pessoal. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor. A carga horária e as condições... Peraí, pessoal, que eu acabei me perdendo aqui, viu? Me perdoem. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para atendimento do disposto nesse artigo. Então, assim, pessoal, o artigo 25 ele fala do quê, pessoal? Puxa, eu sempre tenho a impressão de que essa câmera tá torta, viu, gente? Caramba, viu? Isso aqui atrapalha aí o ensino da gente, viu? Olha, não sei se está bom, pessoal. Espero aí que não esteja muito torto. Né? Aqui eu tenho a impressão com o celular que o negócio está um pouquinho torto. Pessoal, o artigo 25 ele fala do que, pessoal? É um objetivo permanente aí das autoridades responsáveis alcançar essa relação adequada entre o número de alunos e professor. Por quê, pessoal? Às vezes nós temos aí salas superlotadas, aí a quantidade mínima, a quantidade máxima de alunos, né, que garante uma educação de qualidade. Por exemplo, hoje aí a demanda é muito maior do que a estrutura. Nós vemos aí salas de aulas lotadas, né? Eu, por exemplo, na educação de Guarulhos, aí você pega estágio 1, gente, com 4 anos já 31 alunos, estágio 2, 35 alunos, gente. É muito difícil você trabalhar, né? Então são os padrões mínimos aí. Seria legal que diminuísse realmente para que a gente tenha uma qualidade maior, possa dar uma atenção maior para os alunos, mas é um objetivo permanente aí das autoridades responsáveis, tá? Ver essa relação adequada aí, carga horária, condições materiais, também do estabelecimento. E o parágrafo único, né? Cabe ao respectivo sistema de ensino aí estabelecer um parâmetro de atendimento para o disposto aí nesse artigo, tá bom? Também vendo as condições disponíveis aí, as características regionais, locais, tá? Artigo 26, pessoal. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, eles devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Pessoal, esse artigo 26 aqui ele fala sobre uma coisa extremamente importante, que é o quê? A BNCC, que nem existia na época aqui, que é a BNCC, pessoal, Base Nacional Comum Curricular. Olha que está escrito aqui, ó, devem ter a Base Nacional Comum. Então assim, pessoal, Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que fala o quê? Uma forma de unificar, de uniformizar a educação no país inteiro. Então todos os estados, todos os municípios têm que trabalhar tendo como norte a Base Nacional Comum Curricular, pessoal. É uma forma do quê? De garantir aí que a educação nacional ela tenha, qualquer que seja a região, o mesmo formato de ensino. Cada um vai trabalhar de acordo com a sua peculiaridade, suas ferramentas, seus próprios currículos, mas eles têm que ter uma base comum, por exemplo, o mínimo que cada série tem que atingir. Tá? Você não pode trabalhar aí cada um de uma forma, porque senão, por exemplo, vem uma criança do Nordeste para cá, o ensino aqui é completamente diferente do que é ensinado lá, a criança não dá conta, ou vice-versa. Então,
Por isso é importante aí essa base nacional comum, que hoje aí ela foi homologada em 2017, 2018 aí já estava em exercício, que é a base nacional comum curricular. Cada um vai montar suas ferramentas, também tem as peculiaridades, a cultura regional, a cultura local, tudo isso tem que ser respeitado, tá? Então isso vai diferenciar um pouco o currículo, mas a base ali, o mínimo que cada um tem que trabalhar, isso aí tem que ser respeitado de uma forma na esfera federal, tá? Ou seja, o país inteiro tem que trabalhar dessa forma, tá, pessoal? Parágrafo 1º aí do artigo 26. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente estudo da língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, pessoal, quando eu falo do currículo aí, o currículo, pessoal, ele é pessoal aí de cada estado, de cada município, de cada escola, mas eles têm que conter obrigatoriamente o quê, pessoal? Estudo da língua portuguesa, da matemática. Ah, não vou ensinar matemática porque eu acho que não é importante. Não, gente, tem que conter, tá bom? A forma como você vai aplicar, a ferramenta, a metodologia, aí é com vocês aí. Mas tem que conter, tá bom? Então vamos lá. Tem que conter estudo da língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política. Tá? Então, a escola não pode se abster disso. Fala assim, não, a escola não vai se envolver com a sociedade. Não, ela está diretamente ligada. E especialmente no Brasil. Então você tem que trabalhar muito com esse conhecimento do mundo físico que a gente vive, natureza e sociedade, meio ambiente, né? A realidade social ali, essa questão da realidade social e política, ela está muito ligada, pessoal, à peculiaridade escolar. Então, por exemplo, vou trabalhar com a realidade da cidade de Guarulhos, a realidade do estado de São Paulo. É legal? É, mas você tem que trabalhar com a realidade social e política da comunidade local, ali da rua da escola, do entorno da escola, aquela comunidade a qual a escola está inserida, tá bom? Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Então o ensino da arte, pessoal, ele é um componente curricular obrigatório na educação básica. E especialmente, pessoal, trabalhando aí suas expressões regionais. Ou seja, não adianta eu aqui em São Paulo, vou trabalhar a cultura do Nordeste. É importante, muitíssimo importante. A cultura do Sul. Mas é mais importante ainda trabalhar a cultura do Sudeste, que é a cultura nossa aqui, né? Como que é constituída a nossa cultura, por que a gente hoje trabalha dessa forma, por que nós instituímos isso, como que isso surgiu, também é importante, tá? Especialmente a nossa própria cultura. É importante trabalhar a cultura de todas as regiões do país, mas mais ainda importante é a nossa cultura própria, a nossa cultura regional, ali, nossa cultura local, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 3. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola, ela é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Primeiramente, pessoal, nós vamos falar que a educação física ela é obrigatória, ela é integrada à proposta pedagógica, mas ela é facultativa a alguns casos aqui. Nós temos aqui 6 incisos. Vamos lá, o primeiro. É facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, o aluno que trabalha, pessoal, é facultado a ele fazer ou não, tá? Se o aluno quiser fazer, tiver disponibilidade, pode. Se não, ele pode ser dispensado. Deve ser dispensado. Segundo, maior de 30 anos. O aluno maior de 30 anos de idade, se ele quiser fazer educação física, ele pode. Se não, é facultado também, ele não tem obrigação. Terceiro, o aluno que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Tá? Então, também, o aluno ali que está prestando serviço militar, ele fica dispensado aí da educação física. Inciso 4. Amparado pelo Decreto-Lei 1044 de 21 de outubro de 69. Pessoal, esse decreto ele fala sobre alunos que têm doenças, que têm moléstias, tá? Que tem algum problema aí que realmente compromete ele também está dispensado, tá? Eu não vou esticar muito isso aqui, porque senão a gente acaba fugindo do assunto. Mas é isso, alunos que têm doenças, moléstias, alguma dificuldade física aí, tá? Eles estão amparados aí por esse decreto. O inciso 5 foi vetado. Inciso 6, que tenha prole. O que é prole, pessoal? Que tenha filhos, né? O aluno que tem filho, na adolescência, infelizmente, muitas garotas aí acabam tendo filhos, né? Então as meninas, os meninos aí que têm filho, também fica dispensado aí da educação física, a menos que queira. Eu acho isso aí meio absurdo. No caso das meninas, né, às vezes até tem que cuidar da criança. No caso dos meninos, mesmo que cuide da criança, pelo amor de Deus, né? Eu acho que não tem muito a ver. Mas aqui não fala só das meninas, falam dos meninos também. Tá?
Pessoal, antes de eu falar o parágrafo 4, eu vou pedir uma licencinha para vocês, só para eu poder colocar o notebook para carregar, porque senão nós vamos ficar na mão aqui, tá bom? Então só um segundinho. Deixa eu ligar tudo na régua aqui. Opa! Ligar o notebook e inclusive ligar a nossa iluminação aqui na régua também. Pessoal, eu acho que isso aqui, apesar de ser um imprevisto, acaba sendo também um ponto positivo. Por quê? Porque mostra aí realmente que a gente, como se a gente estivesse na sala de aula, né? Aquela coisa ao vivo assim, que acontece os imprevistos. Tá bom? Minhas aulas não são editadas, mas é como acaba tornando aí a aula um pouquinho mais informal até, né? Parece que a gente está aqui num tete a tete. Resolvido o problema aqui do notebook, vamos aí, pessoal, dar continuidade no parágrafo 4. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, assim, pessoal, parágrafo 4 aí, né? Parágrafo 4 do artigo 26, tá? Que fala sobre os currículos. Então, o ensino da história do Brasil, ele levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Então, quantas culturas aí, pessoal, quantas etnias foram responsáveis pela formação do nosso povo que nós temos hoje, esse povo aqui multirracial, multicultural, né? E dentre essas culturas e etnias, especialmente as matrizes indígenas, africanas e europeias. Tá? Então, temos que trabalhar bastante a cultura indígena, a cultura afro e a cultura europeia também, que tem uma grande aí, principalmente lá na região sul, né, tem uma grande participação aí na formação cultural do nosso país. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Tá? Então, na verdade, aqui, pessoal, na Prefeitura de Guarulhos, do 1º ao 5º ano, já tem o inglês, né? Mas aqui está dizendo que no ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Parágrafo 6. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o artigo 2º deste artigo. Então, artes visuais, né, dança, música, teatro, são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 2º, pessoal, ele fala sobre a arte, tá? Então, aqui no parágrafo 6º, quando a gente fala de artes visuais, que são pinturas, né, gravuras aí, dança, música, teatro, elas têm também estar ligadas, né, a essa questão aqui das expressões regionais do nosso país, tá bom? Então, não procurar trabalhar com coisa de fora aí, né, que acaba não beneficiando em nada os nossos alunos. Parágrafo 7. A integração curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos, pesquisas envolvendo temas transversais de que trata o CAPT. Pessoal, temas transversais. O que são temas transversais, pessoal? A ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e trabalho e consumo. Pessoal, então essa integração curricular, ela poderá, não é obrigatória, mas ela poderá incluir aí critério do sistema de ensino, pessoal, projetos e pesquisas acerca de temas transversais. Tema transversal é aquele que perpassa qualquer matéria, pode ser trabalhado em qualquer matéria, matemática, português, inglês, história, geografia, qualquer matéria consegue trabalhar esse tema. E a gente começa aqui com, por exemplo, os temas transversais que nós temos, né? A ética, pessoal. Não tem nem o que falar da ética, né? Um tema aí pode ser trabalhado em qualquer matéria, por qualquer professor. Orientação sexual, pessoal, não é pegar livrinho e ficar ensinando a enfiar o dedo e enfiando vagina, pênis na vagina. Não é isso, gente. O pessoal aí tem umas cria do capeta aí, me perdoa a palavra, que tem assumido o poder aí, que tem querendo ensinar a criança aí sobre relação sexual. Gente, pelo amor de Deus. Cada coisa de acordo aí com a maturidade da criança. Não pode também expor a criança coisa que ela não tem maturidade para lidar. Quando a gente fala de orientação sexual, pessoal, é a diferença do menino para a menina, a diferença do corpo do menino para o corpo da menina. Depois aí quando a criança cresce um pouco mais, né, você entra na fase da adolescência, você vai explicar as mudanças físicas na criança, né, porque vai nascendo pelos pelo corpo, as mudanças, desenvolvimento dos hormônios, né, a criação de hormônios no corpo. Então tudo isso é que você vai trabalhando. Então quando eu falo de orientação sexual, não é ensinar a criança a fazer sexo, gente, pelo amor de Deus. Tem uns loucos aí que tem assumido aí
posições que não teriam condições de assumir e fica aí querendo ensinar sobre sexo para as crianças, pelo amor de Deus, não é isso. Orientação sexual é de acordo, coisa gradativa, de acordo aí com a maturidade da criança, tá bom? Mas é importante também, é um tema transversal. Meio ambiente, pessoal, não preciso falar nada, né? Claro que é um tema que dá para trabalhar em todas as matérias. Saúde, também não, né? Pluralidade cultural. Gente, pluralidade cultural é muito importante. Por quê? Porque a pluralidade cultural ela envolve, inclusive, a questão de crenças, né? E as pessoas não costumam respeitar isso, né? Sempre tem aqueles ali que falam assim, nós somos a maioria, nós temos que mandar. Não, pessoal, tem que respeitar não só apenas as crenças, como os gostos musicais, tudo que é tipo de coisa que envolve cultura, né? Desde que não fira o direito do outro, não fira aí como que pode dizer? Não fira aí a moral, né? Da pessoa, tem que ser respeitado. Então a pluralidade cultural é um tema transversal de extrema importância aí também. E o trabalho e consumo também, que fala sobre a vida. Parágrafo 8. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Tem situações que isso não acontece, pessoal, mas é obrigatório aí no mínimo 2 horas mensais aí de produção nacional nas escolas, tá? Não é produção, toma cuidado, tem que ser coisa ali de conteúdo pedagógico, tá bom? Então 2 horas aí dão filmes, vezes 2, né? Por exemplo, você pega o Turma da Mônica Laços, já tem 2 horas. Então assim, um filminho por mês aí de produção nacional que tem a ver com a criança, que passa alguma mensagem para a criança, que não tem nenhum conteúdo que a criança não possa ter acesso, é importante e também é obrigatório, tá bom? Parágrafo 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra criança e adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069 de 1990. Observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, assim, pessoal, conteúdos relativos aí a direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra criança e adolescente devem ser incluídos como temas transversais na escola, tá? Nos conteúdos escolares, observada a produção e a distribuição de material didático adequado, porque às vezes tem coisa aí que não compete à idade, compete a crianças mais velhas, adolescentes, e não compete a uma criança pequena, então tem que tomar cuidado, não pode fazer um material único aí para todas as faixas, tá bom? Parágrafo 9A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. A educação alimentar e nutricional, pessoal, é o quê? O professor também trabalhar, todos os professores ali trabalhar, por exemplo, o cardápio do dia na escola, o que vai ter, para que aquilo é importante, por que é importante o alface, as proteínas do alface, as vitaminas, os benefícios dele, toda a comidinha, de uma forma a incentivar a criança a comer também, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, minha avó nunca fez para mim, gente, eu ficava frustrado, que ela falava assim, é ruim, você não vai gostar. Eu não sei o que a minha avó pensava, meu Deus do céu, que ela dizia que era ruim e não ia gostar. Eu assistia a Popeye, gente, né? Eu não sei se acredito que todo mundo aqui que está assistindo essa videoaula deve conhecer. E o Popeye era aquele marinheiro que comia o espinafre, ele apertava a lata de espinafre, ele já comia e ele ficava fortão. E eu era louco para comer espinafre, para ficar fortão. E minha avó, ao invés de incentivar, vou comprar espinafre, vou fazer ali com um alhozinho picado, né? Para deixar gostoso para a criança comer. Não, o espinafre é ruim, você não vai gostar, não. Eu nunca comprei espinafre para eu comer, gente. Eu cresci frustrado porque eu queria comer espinafre para ficar forte igual o Popeye, gente. Aquilo, olha só que incentivo que era aquilo. E a minha avó, tadinha, já dorme no Senhor, já descansa, mas tadinha, não tinha instrução, né, pessoal? Ao invés de ela incentivar, não, ela desincentivava, dizia que era ruim, que eu não ia gostar e nunca comprou espinafre para eu comer. Então, gente, é muito importante realmente o professor trabalhar. Então tá aqui no artigo 9, no parágrafo 9A, do artigo 25, que fala sobre a educação alimentar e nutricional, que ela deve ser incluída aí como tema transversal, tá bom? Sempre ser trabalhado aí dessa forma. Dessa forma não, pessoal, pode ser trabalhado dessa forma, pode ser trabalhado de diversas formas. É que você trabalhar o cardápio diário também é uma forma muito bacana de incentivar as crianças, tá? Não é só dessa forma não. Parágrafo 10, pessoal. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação.
Pessoal, a inclusão de novos componentes curriculares. Para você incluir hoje a BNCC está com 600 páginas, gente, não sei me tanto. 60 era mais do que suficiente. Fizeram um documento aí com 600 páginas, mas tá bom. Fizeram aí a Base Nacional Comum Curricular. Para ser incluído novos componentes curriculares, pessoal, precisa da aprovação do Conselho Nacional de Educação e da homologação pelo Ministro de Estado da Educação, tá? Pelo Ministro da Educação, tá bom? Então não pode sair incluindo componente curricular aí, emenda, torta direita, não. Precisa da aprovação do Conselho Nacional e ser homologado pelo Ministro da Educação. Artigo 26A. No estabelecimento de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, assim, pessoal, nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, tanto público quanto privado, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Tá? Então você tem que trabalhar a história afrodescendente aqui no Brasil, afro-brasileira, né? E a cultura indígena também. A história e a cultura indígena é conteúdo obrigatório, certo? Tanto na esfera pública quanto particular. Parágrafo 1º do artigo 26A. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Tá? É bem longo, pessoal, mas acho que só se eu ler de novo, não tem nem o que explicar aqui. Tá? Então, conteúdo programático aqui se refere ao quê? Às contribuições, né? À história e à cultura da formação da população brasileira a partir dos negros, a partir dos índios, tá? E inclui aí os estudos da história da África, dos africanos, a chegada deles aqui, a luta deles, tanto dos negros quanto dos povos indígenas, a cultura deles aqui, o que influenciou, e o negro, a cultura do negro e do índio na formação da nossa sociedade hoje, resgatando aí também suas contribuições nas áreas social, econômica e política, tá? Pertinentes à história do Brasil. Tá? Pessoal, vou falar aqui uma coisinha aqui, né? Eu que sou apaixonado por feijoada, né? A feijoada, por exemplo, ela foi criada pelos escravos, né? A maioria deve saber disso, mas eu acho bem legal falar que a feijoada era o quê? Feijão preto, que era uma coisa típica do Brasil. Os senhores lá faziam os banquetes, as carnes deles, tudo, e eles pegavam todos os restos lá dos animais, né, aquelas partes miúdos lá dos animais que eles não comiam, e eles davam para os negros, né? Tipo assim, eles são animais, né? Então eles têm que comer essas porcaria aqui. E o negro, que não era bobo nem nada, né, falava, pô, se é isso aqui que a gente tem, vamos aproveitar. E eles jogavam aqueles miúdos para ser cozidos ali no feijão, né, pessoal? E em breve ali ele começou a gerar um certo aroma, e eles comiam aqueles miúdos ali junto com o feijão. E isso, pessoal, deu a origem ao maior prato do Brasil hoje, meu prato preferido, que é a feijoada, né? Que a gente faz aí com partes suínas, né? E que é um prato aí que qualquer pessoa que venha de fora do Brasil hoje experimenta e se apaixona. Tá bom? Então você vê a feijoada, uma grande contribuição aí da cultura afro, né, no nosso país. E hoje, acho que é o prato típico do Brasil, né? Acho que você vai representar o Brasil aí com um prato, é a feijoada, né? E você vê cultura afro, não precisa dizer a importância. Parágrafo 2º do artigo 26A. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e literatura e histórias brasileiras. Então, pessoal, durante todo o conteúdo escolar aí da educação básica tem que ser trabalhada aí a cultura afro-brasileira e a cultura indígena, tá? Desde o estágio 1 ali até o 3º ano médio. Tá? Inclusive, em especial, pessoal, nas áreas de educação artística, literatura e história do Brasil. Tá? Então essas três matérias tem que dar aquele enfoque, como fala? Aquele enfoque mais centrado aí nessas três matérias aí, trabalhar essa temática, tá? Artigo 27, pessoal. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Tá? Então, os conteúdos curriculares, apesar de tudo que a gente viu, eles ainda vão acrescentar as seguintes diretrizes. Primeiro, a difusão
a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Então, assim, a difusão, pessoal, a multiplicação de valores fundamentais ao interesse social, tá? Então, os currículos, conteúdos curriculares, eles têm que difundir, aí, multiplicar aí, os valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos também, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, tá? Ensinar o jovem ali a se tornar um cidadão ético. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, tá? Então, considerar aí as condições de escolaridade de cada um. Terceiro, orientação para o trabalho, né, pessoal? Orientar o jovem, aí, principalmente os jovens do ensino médio, né, para o mundo do trabalho. Quando a gente fala de orientação, pessoal, não é direcionar, falar, olha, tá tendo muita procura nessa área aqui, eu acho que é legal você ir para lá. Não, é legal você orientar, você falar, olha, pessoal, tem uma área que está crescendo bastante, né, quem ainda está em dúvida sobre o que vai fazer, poderia pelo menos pesquisar, de repente você demonstra interesse, é uma área que promete crescer bastante, como de forma orientadora, não de forma direcionada, tá? Quarto, promoção do desporto nacional e apoio às práticas desportivas não formais. Tá? Promoção do desporto. Desporto é esportes, né, pessoal? Então a promoção aí ao esporte educacional, né, e apoio às práticas desportivas não formais também, né? Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias a sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente, primeiro, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Pessoal, isso aqui lembra muito o quê? Paulo Freire. Esse artigo lembra muito Paulo Freire. Por quê, pessoal? População rural, né? Você não vai trabalhar a mesma coisa que você trabalha numa população, numa área urbana, por exemplo, que eles não vão conseguir entender. A partir daqui nasceu as metodologias do Paulo Freire, tá? De você trabalhar com a pessoa dentro daquele ambiente, dentro daquela região, daquela realidade da pessoa, tá? Então, ó, tá vendo? Os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses do aluno da zona rural. Então, você vai ensinar para o aluno da zona rural coisas de... Gente, vou falar de uma forma bobeira aqui, só para vocês entenderem. Vai. Vamos falar de shopping, vamos falar de internet, de tablet, embora tudo isso está inserido lá. Não, vocês têm que falar do quê? De plantação, de colheita, de coisas que têm a ver com o mundo deles. Você não pode falar assim sobre, vamos falar sobre esferas administrativas e tecnológicas e tal. Gente, você tem que falar sobre a coisa deles, porque eles não estão inseridos no mundo urbano, eles estão inseridos no mundo rural. Então, se você trabalhar com eles coisas que é do interesse deles, que é da realidade deles, eles vão ter um aprendizado muito maior, tá bom? Isso é uma coisa que Paulo Freire que deu início praticamente a tudo isso. Inciso 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Então, pessoal, quando a gente fala em organização escolar própria é o quê? Incluindo a adequação do calendário escolar, que é o quê, pessoal? Às vezes é época de plantio, época de colheita, que às vezes até os filhos têm que auxiliar os pais, o negócio é pauleira ali, realmente. Então, pessoal, às vezes a cidade inteira se mobiliza para aquela determinada função, né? Aquela semana de colheita, de plantio, sei lá. Então, o calendário escolar tem que ser readequado, tá? E também as condições climáticas, como a gente falou daquela questão da ribeirinha, né? As comunidades ribeirinhas, quando o rio enche ali, não dá para ter aula, precisa readequar também, sem diminuir a carga horária também, né, pessoal? Sem diminuir ali os dias, a carga horária, seja os dias letivos, né? Não pode diminuir, depois tem que ser reposto isso. Inciso 3, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, assim, pessoal, os horários também, que as aulas vão ser ministradas, tá? Tudo isso aí tem que ter essa adequação à natureza do trabalho na zona rural também. Você não pode também fazer coisas adequadas à nossa realidade aqui, porque é completamente diferente da realidade deles. Então tem que ser coisa adequada à realidade deles lá. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e manifestação da comunidade escolar. Então, assim, gente, para você fechar uma escola no campo, uma escola indígena, uma escola quilombola, tá? Você não pode simplesmente fechar, tá? Você tem que ir lá encaminhar
e aí o órgão normativo ele vai ver ali os impactos que aquilo vai gerar, positivo ou negativo, tá? Se ali não vai atrapalhar mais a vida daquelas pessoas, tá? Dificultar mais ainda a vida delas. Então não pode simplesmente fechar uma escola lá porque não tem demanda, tá? Não tem demanda por quê? Porque muitas vezes a criança não consegue chegar até a escola. Quem assistiu aí o filme Dois Filhos de Francisco, lá que conta a história do Zezé de Camargo, que o pai do Zezé foi lá, quebrou um quartinho lá, fez uma sala de aula, catou umas madeiras, bateu, fez as mesinhas, o banquinho, chegou no prefeito e chegou junto, falou, ó, estudar é lei, meu. Você sabe, faz o que o senhor quiser. Não tem como as crianças virem para cá. Eu tenho um quartinho lá, improvisei uma escola. E aí? Aí o prefeito foi lá, catou uma Kombi, catou uma Kombi para que a professora pudesse chegar, os funcionários pudessem chegar e levou a escola até lá, levou os funcionários até aquela região, para que as crianças não precisassem ficar se locomovendo ali para longe, né? Que era uma coisa que não tinha condições de levar a criança. Então, esse tipo de coisa aqui também fala, né? Por que a escola está fechando? Precisa mesmo fechar? Está fechando qual motivo? Então tá. Por que a gente então não arrasta, leva essa escola um pouquinho mais perto deles, né? Vê aí um transporte escolar, alguma coisa. Se não tiver meio, realmente vai estar sendo fechada a escola ou por qualquer outro motivo, tá? Mas não é assim do dia para noite. Para fechar, realmente tem que ver se realmente não tem outra forma de resolver. Senão, não vai ser fechado, tá? Pessoal, agora aqui a gente vai, já está com 31 minutos aí a aula, a gente vai entrar para a sessão 2, né, que vai falar da educação infantil, então a gente vai fazer uma pausa, tá bom? Bons estudos, até daqui a pouquinho a gente vai dar sequência e não deixe de pegar as próximas aulas aí, tá bom? Bons estudos, até daqui a pouquinho.